Olá, vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast e o Pode Ser. Hoje o nosso podcast está mais do que especial, olha como é que ele está bonito, tem muita gente por aqui. Não é isso, Lissandra? Não, e tá tudo misturado, olha que interessante que tá isso aqui, gente. Já vocês vão entender por quê. Oi, pessoal de casa. Oi para você que está aí ouvindo a gente pelo radinho, pela 94 FM. Oi para você da TV Sistec que está acompanhando a gente aí em casa. E oi para você que nos acompanha, nos segue aí em todas as plataformas digitais. Bom, você apresenta os nossos convidados hoje, Alessandra? Não, o nosso programa está duplamente especial, né? Como a Marinalva falou. Triplamente especial. Triplamente especial. Mas no conteúdo a gente tem aqui as meninas do Núcleo do Câncer que vieram falar pra gente, né? De um assunto tão notório, que merece uma atenção especial, principalmente agora no mês de outubro, que se inicia. Então, a gente tem aqui hoje a doutora Tatiana Nassif, né, ginecologista, que vai estar aqui falando com a gente, e a Luísa Carraro, que é psicóloga, que veio hoje, né, assim, representar o núcleo do câncer e falar também o quanto esse tema é tão importante na psicologia, né, Marinalva? Sim, sim. E o Paulinho. E o Paulinho. O Paulinho já é de casa. Já tô de casa. Paulinho representando a Royal Prestige, hoje vai fazer algo diferente para nós, cumprindo a sua promessa, né, Paulinho? Mais Sim. uma vez aqui com a gente e hoje vai fazer algo especial. Bem-vindo, Paulinho. Obrigado a todos aí que nos acompanham, nos assistem. Eu acho que o papo hoje tem tudo a ver, né? Porque quando a gente fala de núcleo do câncer, a gente lembra de uma das possíveis causas de câncer é a intoxicação alimentar. Né? Então, a gente vai falar hoje de um produto que é livre de metais pesados, além, então, da gente fazer ao vivo aqui um filezinho de tilápia com cebola, cenoura e brócolis. Nossa, Ai, delícia. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada por vocês lembrarem do núcleo nesse mês tão importante para a gente. Não íamos esquecer nunca o núcleo que faz um trabalho importante há tanto tempo em Caratinga. Sim. Bem-vindo, Tatiana, ao nosso programa. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês, né, falando de um assunto que deveria ser falado todos os meses, não só em outubro, e trazendo um pouquinho de informação, desmistificando algumas questões que envolvem esse tema. Muito legal. Bom, vamos começar com você primeiro. Luísa, fala pra gente como é que é o trabalho do Núcleo do Câncer. O núcleo, ele assiste os pacientes com neoplasia maligna da nossa cidade de Caratinga e mais 13 municípios da microrregião. O trabalho que a gente faz ali no núcleo é atender os pacientes fora do ambiente hospitalar. Porque quando a gente pensa em tratamento do câncer, não é só quimioterapia, radioterapia e os processos cirúrgicos. Tem muito o que se desdobra a partir do tratamento. Então, o núcleo, ele fornece, né, desde suplementação, medicação, fraldas geriátricas para os pacientes que têm essa necessidade e também oferta serviços, que é o de psicologia, nutrição, fisioterapia, que são todos os serviços que a gente presta lá no núcleo, eles são baseados nas necessidades que os nossos pacientes têm. Então, nenhum tipo de serviço que a gente tem lá é um que o paciente não precisa. Ele sempre vai usufruir daquilo que ele precisa dentro do momento que ele está enfrentando o tratamento. Quando a gente pensa, né, pode ser tanto no começo, pode ser durante o tratamento, depois. O núcleo também, ele presta a atenção, ele cuida também dos cuidadores, da família. E esse nosso trabalho, ele é feito de uma forma muito especial. Eu acredito que todo mundo está lá, se identifica de alguma forma com o que é feito lá. E pode ser. E como que esse paciente consegue essa assistência do núcleo, Luísa? Sim, isso é muito importante. O núcleo, ele está de portas abertas para todos os pacientes que foram diagnosticados com câncer. Para você usufruir, né, da medicação, da suplementação do serviço, você vai participar, né, você vai fazer uma entrevista, uma avaliação socioeconômica junto da assistência social. A nossa porta de entrada para você ter acesso aos nossos serviços é através da assistência social. Então, você vai levar, né, eu descobri que estou com câncer, vou procurar o núcleo. Eu fico muito feliz que o núcleo é conhecido nos nossos núcleos ali de tratamento, Muriaé, Ipatinga, às vezes Belo Horizonte, as pessoas reconhecem já o trabalho do núcleo. Então, você vai precisar de uma biópsia, você vai precisar de um comprovante de residência e de alguns dados também, como conta de luz. E aí, nessa entrevista, as meninas vão identificar
qual que é a necessidade desse paciente, né? Em qual demanda, né, que ele tem em relação ao estágio do tratamento. Ele está no comecinho, talvez ele precise de um serviço de psicologia para fazer essa escuta, está enfrentando alguma dificuldade, ou ele já está em tratamento. Hoje ele tem algum comprometimento que ele precisa de usar fralda. Então, aí ele vai ter acesso a essa fralda. E a medicação é o que eu percebo que ela está assim, durante todo o tratamento, a suplementação também, a partir do momento que ele faz a quimioterapia, então ele precisa desse apoio. Então, é uma entrevista socioeconômica que as meninas fazem, além também de visitas domiciliares, se for necessário. Tatiane, fala pra gente desse Outubro Rosa, né? O mês que foi escolhido, a importância disso. Mesmo a gente sabendo que essa importância do cuidado, da prevenção, a gente sabe que tem que ser diária, né? Sim. Mas fala um pouquinho desse Outubro Rosa. Essa campanha, ela começou em 1990, em Nova York, e de lá para cá foi várias mulheres se identificando, né, com a importância do autoexame das mamas, de você ter aquela rotina de visitar o ginecologista, e aí tornou-se uma campanha mundial depois desse evento que teve em Nova York. E hoje o mundo inteiro, não é só o Brasil, né, volta os olhares no mês de outubro para conscientizar mulheres de fazer os exames de rotina. E aí, quando a gente fala em exame de rotina para câncer de mama, nós estamos falando de mamografia. Uma pergunta que eu recebo muito no consultório é: Tati, é possível substituir a mamografia pelo ultrassom? Não tem como, assim, um exame anular o outro. Embora a gente saiba que, às vezes, a mamografia tem uma incidência, né, de ondas de raio-x, né, ondas radiográficas, mas essa incidência não é o suficiente, por exemplo, para levar ao aparecimento de uma tumoração. Então, assim, acho que a primeira informação para trazer aqui hoje é de lembrar que a mamografia ela é insubstituível e que toda mulher, a partir dos 40 anos, deveria fazer esse exame pelo menos uma vez por ano, e não só no outubro, né? Perdi a oportunidade de fazer na campanha? Faz em novembro, anualmente, faz a gente em tem dezembro. que fazer. E está mais acessível hoje para as mulheres esses exames? Com certeza, né? Existem políticas públicas no mês de outubro para que mais mulheres tenham acesso a esse exame de forma gratuita, e as próprias clínicas, né? A gente sabe que fazem alguns mutirões, né? Para quem for fazer no particular, tenha um acesso, tenha um desconto na realização desse exame. E agora que faz diferença, né? Tanto para a prevenção e a descoberta, às vezes, fazer um diagnóstico precoce. Isso faz toda a diferença no tratamento do câncer. Com certeza. Assim como não só o câncer de mama, né? Mas a maioria das doenças de cunho neoplásico, quanto antes você diagnosticar, maiores as chances de cura, de tratamento e sobrevida, né? O câncer de mama, por exemplo, se você diagnostica precocemente, a paciente tem qualidade de vida e expectativa de vida também. Existem os tipos de câncer que têm muita relação com a genética, né? Mas a gente tem observado, principalmente, né, assim, pós-pandemia, que a incidência das neoplasias, no geral, tem aumentado. Como é que está essa casuística aí para o câncer de mama? Ontem eu até fiz uma revisão, porque começou outubro, vem vários estudos, o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, traz para a gente alguns dados estatísticos. E a gente acha que o fator genético, ele tem uma prevalência estatística, né? Se eu colocar em números, a chance de uma mulher com um parente de primeiro grau ter um câncer de cunho genético é 8%. Então, assim, estatisticamente é muito pequeno. Diferente de uma mulher obesa, uma mulher sedentária, a chance dela desenvolver um câncer de mama é em 30%. Então, comparando hereditariedade com o fator, com estilo de vida, a gente entende que se você faz ali aquela prevenção, desde a adolescência, a vida adulta, tendo um estilo de vida mais saudável, você reduz a chance do câncer de mama, mesmo tendo fator hereditário, né? Mesmo tendo essa genética por trás das suas células. Paulinho, você está aí ansioso, estou vendo você tá se coçando para poder falar e mostrar para gente o que você vai fazer. Conta aí pra gente. Antes mesmo de você começar. O que tem dentro dessa panela? Cadê os legumes? Então, hoje o que nós vamos fazer aqui? Eu trouxe uma paileira de 26 centímetros, já que a gente teria 4
pessoas além de mim, né? Então eu trouxe uma peça aqui um pouquinho maior. Ela tem esse nome por causa da paella, né? A paella, mas que a gente escreve como paella, então ela é abaulada, tem o nome de paeleira. Mas eu vou fazer aqui um filé de tilápia, até para falar um pouco dessa questão alimentar, né? A doutora Tatiana falou aí, né, da informação do INCA, e eu acho interessante que fala que a causa de câncer, né, de acordo com o próprio INCA, a segunda forma de você prevenir é justamente com a boa alimentação, né? Então, hoje, dentre as possíveis causas de câncer, depois do tabagismo, o segundo maior propensor do câncer é exatamente a má alimentação. Então, hoje, falando um pouco de alimentação, que casa muito com isso, nós vamos fazer um filé de tilápia com brócolis, cenoura, lembrando que é tudo junto e eu vou conseguir preservar a textura tanto de uma cenoura, Luísa, quanto de um brócolis feita no mesmo tempo de cozinhar. Você vai misturar tudo? Tudo junto e misturado. E sem gordura, Paulinho? Sem nada, gordura. Sem nada. Essa Sem tilápia fumaça? não vai grudar aí não nessa panela? Então, quando eu tenho uma panela antiaderente, que a gente tem na nossa linha uma que é livre de teflon, né, livre de PFOA, eu consigo ainda dourar a minha tilápia sem precisar da gordura. Eu vou só fazer uma leve hidratação. Nesse caso aqui, eu não vou grelhar a tilápia, mas eu vou fazer uma caminha de cebola aqui, aí garante que ela vai ficar bem saborosa e nutritiva. E o filé de tilápia é uma carne com pouca gordura, né? Comparado com carne de boi e outras que a gente tem o hábito como a carne de porco, mas vocês vão ver como que ela vai ficar saborosa. Moisés está preocupado se vai enfumaçar o estúdio dele, se vai dar cheiro. Não, e o mais interessante da Royal é que ela funciona tanto no fogão de chama, né, que eu trouxe aqueles fogõezinhos de camp, né, para ficar mais fácil. Funciona a indução, mas a gente mesmo no ambiente climatizado, a gente consegue fazer isso. Até vocês mesmos, né, todas belas, bem vestidas, podem cozinhar na Royal que nem suja a roupa. A Luísa já tá preocupada se o cabelo dela vai ficar enfumaçado ali. Pode ficar tranquilo, Luísa. A maioria do tempo aqui a gente vai estar com a panela fechada. E a gente não vai precisar nem de 10 minutos de fogo, então não vai nem esquentar. Pode ficar tranquila. Você falou do brócolis. O brócolis é um dos alimentos mais ricos em uma substância chamada DIN, que é fator protetor para câncer de mama. Nossa, Então, gente, vamos assim, comer brócolis todo dia. Tudo casando. Excelente. E é interessante, né, que quando você falou aí como que a questão do sedentarismo e obesidade agravam, né, e para quem nos está ouvindo, eu espero que vocês entendam, né, aqui a questão, assim, no ponto de vista de saúde mesmo, né, não me interpretem mal, mas, assim, infelizmente hoje, não sei se vocês concordam com isso, eles glamorizaram muito algumas questões que seriam saudáveis, como a questão de autoaceitação, às vezes, que não vai bater com a saúde, né? Então, a questão de você se aceitar como é. Então, eu vejo vários médicos aí entrando, às vezes, numa polêmica, que quando eles vão combater a obesidade como um fator de saúde, e aí recebem muitas críticas que é como se fosse quase uma gordofobia, né? Que você tem que aceitar a pessoa no peso que ela tem, no corpo que ela tem. Só que a pessoa não percebe que isso não é um fator simplesmente estético, mas que influencia muito, né, em várias possíveis doenças. Então, a preservação dos nutrientes, né, a preservação da qualidade da alimentação, mas também propiciando uma alimentação mais equilibrada, né. A Alessandra aí, que é endócrina, né, também aí na parte da nutrologia, eu consigo então propiciar uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, que favorece também até a própria redução de peso, além de combater possíveis causadores de câncer. Gente, para quem está em casa só ouvindo o radinho, vamos explicar para eles entenderem o que está acontecendo aqui. Paulinho trouxe uma panela, né? A panela da Royal Prestige. Está aqui com um fogãozinho improvisado, mas vai dar tudo certo, né, Paulinho? Então ele vai fazer pra gente aqui, ele vai cozinhar pra gente uma tilápia com legumes, não é isso? Isso. Então tá bom, porque o pessoal do rádio precisa entender. Quanto tempo, Paulinho? No tempo do programa. No tempo do programa. Aqui eu preciso de, no máximo, 10 minutos de fogo e depois mais 10 minutos sem fogo. Então não tem desculpa, pessoal, falar que não pode comer saudável por falta de tempo, né? São coisas acessíveis, coisas que a gente acha em qualquer hortifruti, né? Eu acho que é comida de verdade, que realmente eu acho que vai ser a base aí da nossa alimentação saudável. Sim, e quando a própria doutora Tatiana falou, né, questão que a gente pensa tanto no câncer como fator genético, né? Eu acho que ainda mais câncer de mama, quando a mãe de alguém tem, já preocupa, será que eu vou ter também, né? Mas até mesmo Lai Ribeiro, né, ele fala do tripé, né, da questão do câncer, né, que é o fator genético, você não pode fazer nada, herdou, mas igual você falou, ele é pequeno. Mas os dois principais aí fatores são os alimentares e a questão de estresse, que aí tem tudo a ver com a psicologia também, né, Mariana? Então o bate-papo hoje aqui acho que tá excelente, né? Hoje casa tudo.
Então vamos lá, já que o papo está na psicologia agora, Luísa, como que você vê essa questão da obesidade, né? Já que a gente está falando de prevenção, e é um dos fatores que foi colocado aqui, como que você vê essa questão da obesidade com o emocional? Tudo a ver. Quando a gente pensa nos nossos pacientes assistidos com câncer de mama ou não, a questão do estilo de vida, ela não se representa só no corpo obeso, mas às vezes na má alimentação, que nem precisa necessariamente estar num corpo obeso. Isso que chama atenção. Quando a doutora Tatiane falou sobre esse índice que se correlaciona, né, hereditariedade, a obesidade, mas a gente percebe muitas pessoas que têm uma má alimentação e não estão representadas no corpo obeso. Quando a gente pensa em psicologia, obesidade, né, essa fome que a gente coloca tudo para dentro e que se transforma em adoecimentos, também pode acontecer. Já que a gente está falando aqui, né, de panelas, de alimentação saudável, eu gosto sempre de relacionar, né, a gente vê que muitas vezes dentro do tratamento oncológico, as pessoas já têm um estereótipo do paciente que ele vai emagrecer. E nem sempre o nosso paciente que está doente, ele está magro. Ele está, né, caquético, aquele aspecto bem adoecido. Hoje a gente já mudou totalmente o perfil desse nosso paciente. E pensando em nutrição, o núcleo faz essa assistência nutricional muito importante para quê? Para que esse paciente não tenha essa cara, né, do adoecimento, que ele não fique prejudicado nas outras funções por conta de não ter esse aporte nutricional. E é tão importante para o tratamento, né? Assim, ter esse acompanhamento nutricional. Se o paciente ele precisa entender que faz parte do tratamento, ele dá continuidade naquela questão dos hábitos de vida, né? Eu estava comentando com vocês a respeito de uma amiga que teve câncer muito jovem, com 29 anos, e um dos pilares do tratamento dela, que o oncologista reforçava, era fazer atividade física todos os dias, mesmo em tratamento da quimioterapia e radioterapia. Claro que há uma alimentação física, né? Porque é um tratamento muito invasivo, mas todas as vezes que ela estava bem, ela conseguia ir. Alimentação saudável, e aí? Peixe, legumes, né? Então, essa era a base alimentar dela. Zero álcool, porque a gente sabe que o álcool é um alimento extremamente inflamatório, ele consegue piorar, né, outros sistemas do nosso corpo, inclusive o imunológico, e preferencialmente dar continuidade a esse estilo de vida, não só naquela fase do tratamento, né, mas no pós-cura também. E como é difícil a mudança de hábitos. Isso é um dos trabalhos da psicologia lá. Você transformar a vida do paciente e encaixar essas novas mudanças que vão acontecer, sejam elas de corpo, de você precisar de se ater à sua própria saúde. Vou precisar agora fazer um exercício. Ele precisa de se encaixar na minha nova vida, porque durante o tratamento a vida do paciente fica muito atribulada. Ele sai de um ambiente que ele vive, que ele faz, ele é social e de repente ele está num ambiente totalmente hospitalar. Então, às vezes, essa ideia de uma mudança de hábitos, ela não cabe para ele. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, né, com cada profissional ali, fazendo a sua parte, para que ele entenda que isso vai fazer parte da vida dele, para que a gente possa pensar, né, qualidade de vida, cura, longevidade, tudo isso tem que ser para sempre ali. Paulinho tá fazendo pra gente ao vivo aqui, em tempo real, um prato muito saudável, né, da dieta mediterrânea, que ele promete aí misturar peixe com legumes de uma forma prática e rápida, né, Paulinho? Conta aí pra gente. Bom, as panelas a gente já conhece, né, Alessandra? Hoje eu quero testar as habilidades culinárias aí do Paulinho, entendeu? Você pode casar. A vantagem é que na Royal todo mundo consegue. Qualquer pessoa cozinha, Paulinho? Qualquer pessoa cozinha. Gosta de falar isso. Mas olha só, gente, o que eu trouxe aqui então? Pra gente ganhar tempo, eu já trouxe nos meus bowls aqui, eu já trouxe a cebola fatiada. Então eu vou fazer aqui uma pequena cama de cebola aqui no fundo, como eu não vou grelhar o meu peixe. E lembrando, gente, que eu posso fazer o peixe grelhado, eu posso fazer o peixe cozido e aqui na Royal eu posso fazer o peixe assado em cima da trempe do fogão. Mas como o peixe assado ele demora um tempinho mais, aí uns 25, 30 minutos, então eu vou fazer aqui hoje o meu peixe cozido, ok?
Então, lembrando também, Marinalva, que aqui é tudo fresquinho, a qualidade dos alimentos, dos ingredientes faz muita diferença. De onde que isso veio, Paulinho? Supermercado Soares. Então, agradecer ao Rogério aí, ok? Um beijo especial lá para a família Soares, que sempre tá ofertando tudo aí pra gente. Então, ó, fiz uma caminha de cebola, agora eu vou colocar cenoura. Vai explicando bem, Paulinho, lembrando pro pessoal do rádio, tá? Porque o pessoal do rádio não tem a imagem. Para quem está aí no rádio, então, tenta imaginar uma panela onde que no fundo eu coloquei cebola branca, fatiada. Agora eu tô colocando cenoura, a cenoura tá crua. E uma coisa muito interessante aqui, Lissandra, é que cenoura é um alimento que normalmente as pessoas gostam dela crua, né? Por causa do sabor. Quando a gente cozinha, ela tende a ficar amarelada, perde muitas vezes a cor. Então aqui hoje, Luísa, você vai comer uma cenoura com gosto de crua, com cor de crua, mas vai estar cozida, tá ok? Então fiz a cama aqui de cebola, coloquei a cenoura. Aqui eu tenho um filezinho de tilápia. 10 minutinhos antes da gente começar o programa só, coloquei um pouquinho de sal, limão e coloquei páprica. Pra dar uma corzinha aí. Páprica também é boa, né, doutora Tatiana? Páprica é bom. Então aqui, ó, vou colocar o filé de tilápia. E aí, basicamente, para quem está no rádio, tenta imaginar como se fosse tipo uma lasanha, que tem as camadas. Eu fiz uma camada de cebola, uma camada de cenoura e agora uma camada de filé de tilápia. Temperada apenas com sal, limão e páprica. E faz diferença a ordem que você coloca? Não, nesse caso, para o cozimento não. Nesse caso aqui vai fazer porque a cama de cebola embaixo vai garantir uma hidratação maior. Como a cebola libera muito líquido, então por isso que eu coloquei a cenoura por baixo. Se fosse frango seria diferente, né? Sim, inclusive a gente pode fazer no próximo programa uma degustação aqui que é bem interessante para mostrar os benefícios da Royal, que eu faço um peito de frango inteiro, fresco, e eu posso colocar aqui até 10 vegetais ao vivo aqui, todos de textura diferente. A gente cozinha também no mesmo processo, com só 10 minutinhos de fogo. Pode ser? Sem óleo, sem nada. Combinado. Sem óleo, sem água, sem nada. Nossa Senhora. Já tá combinado. Já está combinado, então. Ó, então coloquei todos os meus ingredientes. Agora eu vou tampar. Vai ligar o fogo, né? Com a válvula aberta. Pra que é essa válvula mesmo, hein, Paulinho? Essa válvula é uma válvula patenteada pela Royal. Ela chama Red Temp. Ela vai avisar quando a panela alcança uma temperatura de aproximadamente 82 graus, que é suficiente para matar germes e bactérias, mas preservando a grande maioria dos nutrientes dos alimentos. Então aqui é o seguinte, panela fria, cebola, cenoura, tilápia e brócolis, fogo médio, válvula aberta. Quando ela apitar, eu vou fechar a válvula, desligar o fogo e depois de mais 10 minutos a gente abre e come, tudo pronto, saboroso. Cenas dos próximos capítulos. E é diferente do frango, peixe, o tempo? O processo não mesmo. Aqui Mas se eu fosse sempre fazer tem um assado, que ele demoraria um pouquinho mais. E aí eu não temperei aqui, né, o brócolis, né, não deixei ele sem tempero pra gente sentir aqui, Tatiana, o verdadeiro sabor. Tem muita gente às vezes que não gosta de comer brócolis, mesmo sabendo das questões de saúde, porque quando cozinha ele perde um pouco cor, sabor, aqui ele vai ficar verdinho. Mas para finalizar no prato, trouxe um azeite. E aí lembrando que o azeite extra virgem, a grande sugestão é não usá-lo no processo de cocção, né? Mas após. Então a gente vai preservar. Só para entender então aqui, você conseguiria nessa paeleira, você conseguiria fazer o processo de assar também? Consigo. Inclusive a gente pode talvez num terceiro programa, eu posso fazer algum prato assado. Muito bem. Posso fazer, por exemplo, uma lasanha. Nossa, mãe. Jesus. Moisés. Uma lasanha de berinjela. De berinjela. Só sei que vai estar aqui agora. Não, mas ó, eu posso... É até boa, porque quando a gente ouve lasanha, eu assumo que na minha infância eu sempre achei que lasanha é macarrão. Sim. Eu posso fazer uma lasanha de berinjela, posso fazer uma lasanha de palmito. De abobrinha. De abobrinha. A de abobrinha fica fantástica aqui na Royal. Já fiz as 3. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui para o núcleo do câncer, outubro rosa, que a gente já está engordando só de ver isso. Bom, Luísa, quanto tempo que o núcleo do câncer existe aqui em Caratinga? A nossa instituição existe há quase 30 anos, mas institucionalizada desde o ano 2000. Né? Ela começou como uma ação dos vicentinos e ela foi crescendo e agregando
E no começo tínhamos muitos voluntários e agora hoje a gente tem, né, uma sede, temos os profissionais e também os voluntários que estão sempre lá na casa agregando a esse trabalho. Muito legal. Quais os profissionais que trabalham lá? Hoje a gente tem profissional de psicologia, de nutrição, de fisioterapia. E temos as terapias complementares, né? Temos o reiki, a acupuntura. Então, esses são os nossos serviços que a gente oferta lá. E assistência social também. Muito legal. E vocês têm um subsídio do governo também para manutenção do núcleo? Não. Ou vocês contam com doações? Como que é o esquema? Isso, né? A questão do núcleo, ele depende de doações da nossa população. Eu falo que é uma pena as pessoas conhecerem o núcleo quando tem alguém doente no entorno delas, né? Eu falo, se todo mundo tivesse oportunidade de conhecer o trabalho que o núcleo faz sem ter ninguém doente, eu acho que faria diferença. Então, tudo que a gente fornece para os nossos pacientes é pago. Então, a gente tem as nossas empresas que são parceiras, né, onde a gente faz a compra de suplementos, medicações, né, as nossas farmácias aqui, que a gente também prioriza, né, os serviços aqui da nossa cidade. E aí, esse montante, ele é pago. E esse dinheiro vem das nossas doações. Então, nós temos os mensageiros que passam na sua casa, você faz lá o seu cadastro, tem também a conta de luz, e hoje tudo moderno, né? Temos o Pix também, as transferências bancárias, né? Então, hoje não tem uma desculpa para você não ser um doador do núcleo. Mas depois desse programa, mais gente vai conhecer Ciência da Doente. Espero. Aproveita então. Como que eu faço para doar? Sim, quem que eu procuro? Né? Para você ser um doador, hoje a gente quer facilitar a vida do nosso doador. Você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp do núcleo ou ligar na nossa instituição, ir lá também, né? A gente sempre faz um convite. Não é só ser um doador. Venha conhecer a nossa casa para você saber onde o seu dinheiro é direcionado, para que ele está indo, porque o núcleo não tem fins lucrativos, ele não tem isso. Então, toda doação, todo o dinheiro é revertido. Então, você pode entrar em contato conosco, você vai entrar numa base de cadastro e o que for melhor para você pode se organizar. Ou o mensageiro ir até você, que é muito prático, né? Não tem custo nenhum no nosso mensageiro ir até você. Ou você pode programar, fazer um Pix programado, pode ir mensalmente também lá à nossa instituição. E uma coisa muito importante, são valores, gente. Nós não temos um valor mínimo e um valor máximo para você doar. Qualquer valor. Qualquer valor. A gente Bacana. tem pessoas que doam R$2, R$5, 20. O importante é que você participe da causa com aquilo que você pode, né? A gente não institui um valor para você ser um doador. Você pode o que o seu coração pedir ali. Tatiana, agora voltando aqui pro câncer de mama. Já que a gente está falando, explica um pouquinho o que é o câncer, como que acontece esse processo mesmo, né? No nosso corpo, no organismo, como é que é essa mudança, a mutação? Hoje, inclusive, eu fiz uma chamada no Instagram falando sobre isso. A gente sempre fala do câncer de mama na mulher, né? Mas existe também o câncer de mama no homem. E uma das razões do câncer acontecer, não só do ponto de vista do câncer de mama, né, mas qualquer câncer que tiver no nosso organismo, ele vem em decorrência de uma falha genética, né, na multiplicação das nossas células. Por que o câncer de mama acomete uma faixa etária um pouco mais superior, ali por volta dos 50, 60 anos? Porque nessa faixa etária, o organismo da mulher vai perdendo alguns hormônios que são fundamentais na proteção mamária, e com isso essas células acabam tendo uma condição maior de proliferar de maneira errada. A gente tem diversos tipos de câncer de mama, câncer esses que vão apresentar com tumorações, então nódulos mamários, até câncer que vão provocar ali de sintomas uma descamação no mamilo. E aquilo pode passar até desapercebido, né? A gente acha que o que está coçando e está descamando é uma alergia, é alguma coisinha que vai passar, mas pode ser um indício de câncer de mama também. Mas, a grosso modo, a natureza, né, a forma como o câncer se dá é por uma proliferação exagerada das células que perdeu ali a capacidade de conter aquele material genético que está errado. Agora, todo nódulo mamário, ele pode virar câncer? Não.
Essa pergunta, inclusive, é muito boa, porque a gente tem nódulos mamários em mulheres jovens, que são nódulos benignos, chamados fibroadenomas. Os fibroadenomas, eu brinco que eles se assemelham muito ao mioma que as mulheres têm no útero. Então, são nódulos, tumores benignos, que nunca vão se tornar malignos. Mas eu só consigo dar essa garantia para a paciente se eu fizer uma biópsia. Então, às vezes, inclusive, eu insisto para as minhas pacientes fazerem um autoexame da mama, né? Ter essa disciplina, essa autoconhecimento do corpo para notar a presença de algum nódulo, né? Para identificar ali qualquer tipo de sinal de alerta. Mas não quer dizer que na presença de um nódulo você esteja com câncer. Né? Claro que precisa de uma investigação. Se uma menina de 20 anos aparece com um nódulo na mama, um nódulo palpável, só que esse nódulo tem uma característica de ser móvel, então ela consegue empurrar, ele não dói, provavelmente é benigno, mas para fazer diagnóstico é importante uma biópsia. E tudo que aparece mais tardiamente, então digamos que você faz a sua rotina com o ginecologista, vai todos os anos, tem o hábito de fazer esse autoexame da mama, nunca viu nada. Aos 42 anos, você começa a perceber uma modificação, opa, ali vale a pena investigar, né? E não ficar com medo, não ter um receio, falar, olha, eu não vou no ginecologista, apareceu esse nódulo, estou com medo. O medo, ele é o nosso pior inimigo. Quanto antes você procurar para ter certeza que não é nada, ou se for alguma coisa intervir, maiores as chances de você ter sucesso, né, no tratamento. Tatiana, desculpa te interromper, você falou do medo. Quem é cozinheiro e tem medo de cozinhar, de queimar alimento, a válvula apita e ela avisa quando não precisa mais de calor. Então, quem está no dia a dia cozinhando, pode estar em casa, pode estar gravando um podcast, pode estar falando. Quando ela apitar, eu vou fechar a minha válvula. Agora eu vou desligar aqui o meu fogo. Não deu nem 10 minutos. Então, o barulho é um alarme. Deu mais 7, 8 minutos. E tá cheirando? Para quem está nos acompanhando aí pelo rádio, né, não está vendo, né? A válvula apitou, esse barulhinho aí que estava atrapalhando aí. Era o aviso da panela. Eu fechei a válvula, eu desliguei o fogo, então agora eu estou sem fogo aqui, ó. Só para vocês verem. Realmente já está desligado, não tem fogo nenhum. E agora, Luísa, só com calor interno ela vai acabar de cozinhar e a gente pode abrir daqui 10, 15, 20 minutos até 1h30, porque depois de cozidos os alimentos, quando ela chega no momento de cocção adequado, ela vai interromper o cozimento e só vai manter aquecido para você se alimentar na hora mais adequada. Tá vendo? Bom. Aqui, deixa eu pegar o gancho aí, então, nessa questão do autoexame, que tem muita gente de casa ainda que não sabe como, né, assim, proceder a fazer o autoexame. Vamos explicar para o pessoal, Tati, como que poderia ser feito. Às vezes o pessoal questiona muito com a gente a questão, por exemplo, das próteses, da dificuldade de fazer o exame, quem tem prótese mamária. Existe realmente algum mecanismo para facilitar isso? O que você sugere para a gente? Alessandra, até desculpa, junto com a pergunta, e o homem, né? O câncer de mama só via diagnóstico, aproveita aí. Importante o autoexame no homem Sim, também, Paulinho. Né? Você nunca fez? Não. Não é hoje. É hoje. Inclusive, o homem, para diagnosticar, ele é mais fácil, né? Porque a gente tem muita glândula. Então, o homem só tem o peitoral e a pele. Então, é mais fácil palpar a presença de algum nódulo ou a textura. Eu acho legal a gente falar dos sinais, né? O que as pacientes, né, as mulheres, os homens devem ficar atentos. Primeiro, presença de tumorações, então perceber algum nódulo, algum caroço na mama. Esse caroço, ele está endurecido, eu não consigo movimentar, isso é um sinal de alerta. Um outro sinal é se a textura da pele ficar mais áspera, mais grossa. Inclusive o INCA, ele usa aquela foto da casca de laranja. Então, se a pele da mama se torna mais endurecida, é um sinal de alerta. A presença de drenagem espontânea, então começa a sair uma secreção pelos mamilos, seja ela transparente, branca ou sanguinolenta, também é um sinal de alerta, né? Se os mamilos antes estavam para fora, passam a ser invertidos, também é um sinal de alerta. E a cor. Então, se uma mama começou a ficar avermelhada, começou a ter a presença de descamação, também são sinais de alerta.
Autoexame, não tem mistério, né? Qual que a gente orienta o paciente? Sempre que você for examinar uma mama, então aqui no exemplo eu vou examinar minha mama direita. Eu preciso levantar meu braço direito, colocar ou atrás da cabeça, né? De forma que eu consiga suspender o músculo peitoral e palpar. Não tem medo, é empurrar os dedos sobre a costela, né? Sobre o peitoral e tentar buscar ali a presença de algum nódulo, de alguma coisa que fosse suspeita. Como que eu faço? No chuveiro, na cama, pede o parceiro para fazer, né? Às vezes os homens, eles podem ser auxiliares nas mulheres nesse sentido, e no caso dos homens, a presença de qualquer tumoração é fundamental investigar. Agora, tem uma época melhor, assim, da semana, do mês, tem a ver com ciclo menstrual? Sim, preferencialmente depois da menstruação. Então, ali por volta, acabou a menstruação, espera 1 semana, 10 dias para fazer esse autoexame. Luísa, fala pra gente primeiro, na sua experiência, o que você percebe assim, que é mais difícil para a mulher quando ela recebe esse diagnóstico do câncer de mama? Como que ela lida com isso? Eu penso que a gente tem que começar pelo medo. O medo é um fator negligenciador. Tem alguns estudos que falam que esse enfrentamento do medo de um possível diagnóstico, às vezes vai fazer com que a paciente busque tardiamente o tratamento. E isso é muito real, né? Não está só no estudo, está na nossa experiência. As mulheres, elas têm tanto medo, e o câncer é uma doença que já traz também, né? Aquela história de eu vou morrer, não tem cura, né? Ele limita a vida. Faz com que as mulheres tenham muito medo de serem diagnosticadas, né? Tem gente que fala assim, aquela doença, né? Tem até medo de falar. Não fala, então, exatamente. eu acho que pensar no enfrentamento do medo, né? Para você buscar o seu diagnóstico. A gente vê mulheres que já têm a palpação do nódulo há muito tempo e não buscam ajuda. Quando busca, o câncer já está num estado mais avançado, talvez metastático. Então, isso é preocupante. A gente precisa de falar também do medo, desmistificar. E cada pessoa vai ter uma experiência. A Tatiane falou sobre os sinais, né? A gente não pode ficar esperando. Eu não tive um sinal igual que ela falou, mas eu estou vendo uma mudança. E buscar mesmo, né? Enfrentar isso. O apoio da família, às vezes as outras mulheres também, né? Tem às vezes alguma fala, né? Ah, não mexe com isso não, você está procurando doença? Muita gente escuta isso é muito triste da gente ver as mulheres, às vezes, não incentivando outras mulheres a buscar. A gente pensa em diagnóstico dentro da fase que ela falou, dos 40 anos, mas lembrar também dos diagnósticos muito precoces. Tem muita mulher jovem com câncer de mama. Então, a gente tem que começar a incentivar. A gente não pode ter medo de falar, isso não pode ser um tabu, né? A palpação das mamas. Então, a gente tem que pensar no medo, né? Vamos enfrentar o medo. Então, se você está com medo, busque ajuda, né? Para você ter um tratamento saudável, nem que seja do câncer, mas de outras coisas que você possa estar enfrentando que te impeça de se consultar, de falar, de se abrir, de se expor ao seu adoecimento que pode estar acontecendo ali e você guardando ele. O medo faz parte, né? Eu acho que o medo, ele existe, né? Até como um meio de sobrevivência nosso, mas também ele precisa ser enfrentado. Sim. Né? É assim que a gente consegue superar. Sim. Como um mecanismo de defesa, sim, o medo, até para você se defender desse adoecimento, sim, né? Você vai ficar ali sofrendo, não vai buscar ajuda. E essa questão emocional realmente vai impactar, né, na condução aí, no desdobramento da doença. Sim. A gente acredita nos fatores emocionais também, na incidência do câncer. Então, é sempre importante cuidar, falar de saúde mental, né? Não espere isso virar um adoecimento. Nosso corpo é muito inteligente, ele produz também adoecimentos, né, psíquicos. Então, a gente deve sempre buscar, né, fazer a consulta, a sua rotina e buscar ajuda, se necessário, de um psicólogo também. Eu falo lá na minha casa, né, não do câncer de mama, mas eu lembro quando meu pai, ele tinha uma suspeita de um câncer, que é muito comum nos homens, né, de próstata, e ele não queria fazer o exame, com medo de descobrir um câncer. E o medo era, se eu for ter câncer, eu vou tratar e vou morrer mesmo, então prefiro nem descobrir. Então, a gente teve que ter um convencimento, né, eu, meus irmãos, para que ele fizesse o exame. E que bom que fez, porque na época estava bem no início, foi
remediando. E agora, quando a gente descobriu no estágio que precisa de uma intervenção cirúrgica, a gente ainda pegou a tempo de ter quase 100% de chance de cura. Então, esse medo, ele existe até assim, eu prefiro, às vezes, até negligenciar, né? Então, realmente é bem importante. E para o homem é complicado também, né? A gente não precisa esperar chegar o Novembro Azul, né? Para a gente falar que essa questão de como é feito o exame de próstata, ele também é um impeditivo para o homem estar ali no médico, né? Uma questão que o machismo acaba muito presente, nem fazer o teste. Muito presente, é verdade. A gente fala Outubro Rosa só do câncer de mama, mas esse mês a campanha também é conscientizar sobre o câncer de colo do útero. Então, embora assim, o foco é mais voltado, né, para a questão da incidência do câncer, porque ele é mais prevalente quando a gente pensa comparando ao câncer de colo do útero, mas o câncer de colo do útero também faz parte desse slogan desse mês, que a forma mais eficiente de diagnosticar é fazendo o exame de Papa Nicolau. Um exame simples, de baixo custo, né, que nas redes, no SUS, uma enfermeira bem treinada, qualificada, faz essa coleta de maneira bastante eficiente. Mas o câncer de mama nas mulheres é o mais comum? Sim. A prevalência do câncer é maior. O principal fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher. Esse é o principal. Em segundo lugar, é estar acima de 50 anos de idade. E depois vem as outras causas que a gente, né, já trouxe aqui também. Agora, a prótese, vocês falaram antes aqui da prótese. A prótese, ela pode ser um fator assim, de risco para o câncer de mama ou não tem nada a ver? Risco não, mas ele pode ser um fator dificultoso na palpação. De esconder o nódulo ali, né? Esconder não, porque quando você faz a mamografia... eu falo do toque, né? No toque, sim. No toque, sim, pode passar alguma coisa desapercebido. E fora também que o procedimento cirúrgico, ele promove ali algumas fibroses, né, algumas cicatrizes que vão gerar nódulos. Ah, mas eu já tinha esse nódulo por conta da minha prótese. Aí acaba negligenciando e deixando passar. Essa prótese realmente é um fator assim, que o pessoal leva muito em consideração. Até mesmo por causa que, às vezes, por exemplo, alguma dorzinha, você falou dessas retrações, nessas fibroses, pode levar a algum desconforto. Isso foi desde a cirurgia. E vai passando, quando, de repente, merecia uma atenção. Né? Agora, Tatiana, você falou da questão hormonal, né, que é um fator, e é meio polêmico isso, né, que é um fator que pode prevenir, mas também pode ser um fator que pode agravar. Fala um pouquinho disso pra gente, né, da reposição hormonal. Realmente esse tema é bastante polêmico, porque a gente vem de uma geração de um estudo científico, onde se fizeram reposições hormonais em mulheres, sem levar em consideração idade, qual tipo de hormônio, e aí chegaram a uma conclusão de que o uso de hormônio poderia estar relacionado com o aparecimento de câncer de mama. Então, esse estudo que aconteceu lá em 1990, não era nem nascido, atrasou anos-luz, né, atrasou de forma muito grave a questão da importância de repor o hormônio. Hoje, com novos estudos na área, a gente entende que a reposição, quando ela é feita de maneira precoce, então dentro do que a gente chama de janela de oportunidade. O que seria essa janela de oportunidade? Eu tenho, do período da minha última menstruação até 10 anos, essa janela de oportunidade para entrar com hormônio. É qualquer hormônio? Não. Preferencialmente os hormônios que a gente chama de isomoleculares, que são hormônios idênticos ao que a gente produz no corpo. Então, evitar tudo que for muito sintético, né? Evitar tudo aquilo que não é similar ao que o organismo produz e fazer de maneira fisiológica. Então, para isso, a gente tem que procurar bons profissionais que manejam esse tipo de terapia, porque hoje, o benefício não é só proteção contra o câncer de mama, mas proteger contra a osteoporose, contra doenças cardiovasculares. Se você perguntar assim, o câncer de mama mata muito? Mata.
mas um infarto mata mais, né? Um AVC mata mais. Então, estatisticamente, as doenças cardiovasculares vão matar mais mulheres do que o câncer de mama. A questão do Alzheimer, né? Também que está muito demência, as quadros demenciais. Informação é tudo. A Tatiana está falando disso. Tem uma determinada fase do tratamento oncológico que as mulheres se deparam com o uso dos hormônios, né? Pós-tratamento de câncer de mama. E tem a questão da entrada na menopausa muito precoce, que traz muitos prejuízos para as mulheres, que é uma das questões psicológicas também, né? A relação com o parceiro, né? A produtividade. Então, elas, por falta de informação, muitas vão negar o uso, talvez, da medicação, porque ela é hormonal. Ah, não, mas o meu câncer era hormonal. Sim. O médico me propôs hormônio, voltar, né? Como assim? Câncer. Né? E a gente respeita, né? Os médicos respeitam a escolha do paciente, muitos não vão querer tomar, mas às vezes, como a informação ela vindo muito precisa, de bons profissionais, né? De uma fonte segura, isso pode mudar o caminho do pós-tratamento. Porque você vai ter essa informação, você vai se sentir mais seguro de fazer o uso ou não dos hormônios no pós-tratamento. E tendo segurança para isso é importante. São todas essas consequências que a Tatiana levantou aqui, que são essenciais para a gente envelhecer bem. Luiz, agora a instituição, né, o Núcleo do Câncer, preparou alguma coisa, alguma campanha preventiva para esse mês de outubro? Antes de você responder, não, tudo bem, eu vou dar um tempinho para o Paulinho. Tá tudo certo aí, Paulinho? Que enquanto ela responde, Tudo você certo. já vai servindo pra gente, que a gente está caminhando para o fim do programa? Pode ser. Eu só vou abrir aqui para mostrar para vocês. Pode E aí, ser? enquanto eu vou servindo você responde. Então, olha só. Depois aí de 10 minutos, né, ela já tem o resultado que a gente espera. Lembrando que a gente não colocou, além de não colocar gordura, a gente não colocou água também. Né? Nossa, Aqui a e o gente cheiro tem tá os próprios muito vegetais. Muito bem. E uma coisa interessante aqui, a Tatiane falava, né, sobre a questão do índice de doenças é muito maior por questões assim, né, problema cardíaco, AVC, e o fator que mais causa é excesso de gordura, né? Então a gente tem aqui a possibilidade de cozinhar qualquer tipo de proteína sem gordura nenhuma. Tem até um site, né, que você conhece, o Cardiômetro. Ele mostra em tempo real mortes no Brasil por causa de problemas cardíacos. A gente tem quase 50 mortes por hora, né, no Brasil. Além da questão, né, que a gente falou cardiológica, né, de prevenção por eu não ter gordura, né, já que hoje a gente tem a maior causa de mortalidade no Brasil por problemas cardiovasculares, nós temos aqui também a questão de eu não ter a liberação de metais pesados durante o cozimento. Então isso é muito importante porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu nem tenho a panela de alumínio, porque todos hoje praticamente já sabem dos riscos do alumínio, né? Nós temos, por exemplo, a questão da própria osteoporose, que a gente falou aqui no programa hoje, o Alzheimer, demência, são doenças que são provocadas assim, né, e agravadas por excesso de metais. E o principal metal hoje correlacionado com essas doenças é justamente o alumínio. Mas a panela de inox, ela tem níquel e cromo em sua composição e que são liberados em alta temperatura. Gente, tirou a cebola, que linda. Então isso também favorece, né, esse processo. Lembrando aqui, ó, como a Tatiane falou, eu coloquei a cebola ao fundo, mas perceba que a cebola não queimou, né? Minha cebola aqui tá. E o brócolis tá verdinho. Verdinho. Pra quem não tá vendo, pessoal de casa. Você é a primeira? Obrigada. Então aqui eu tenho uma preservação de nutrientes, uma preservação de sabor, e além de eu não ter aquela contaminação dos metais pesados liberados na cozinha tradicional, né, nas panelas tradicionais, e eu não tenho necessidade de gordura durante o processo de cozimento. Se quiser finalizar no prato aí apenas com azeite extra virgem, trouxe aqui então para vocês também para reforçar o sabor. Bom, enquanto o Paulinho serve a gente agora, Podem Luísa, ficar à por vontade. favor. Com a palavra. Agora, pode falar, agora o Paulinho. Agora eu vou deixar vocês conversarem. Tem a alguma Luísa já- programação? A Luísa até esqueceu a pergunta. Não, lembrei, né? A nossa programação, né, que o Núcleo vai fazer em relação ao Outubro Rosa e também Novembro Azul, é focar nas redes sociais. A gente estava trocando uma ideia, mas a Tatiana, o perfil de como a gente consome a informação, ele mudou. Então, a gente vai participar dos podcasts, dos programas de TV aqui da nossa região, convidados também, né? A gente fez o convite para a Tatiana também estar aqui conosco, outros profissionais também da nossa cidade, para levar essa informação. No final de agosto, a gente promoveu uma feira da saúde, onde as pessoas que estavam passando ali pela praça puderam, né,
receber informação, fazer aferir pressão, glicemia, né? Então, a gente promove saúde também. E recebemos, na semana retrasada, o projeto Tâmaras, da doutora Samira, que ela foi lá falar um pouquinho sobre prevenção do câncer, estilo de vida, ela focou muito na alimentação, ela falou como que é importante a gente mudar os nossos hábitos. Então, essa é a nossa programação e o convite também para que vocês possam ir até a nossa instituição, conhecê-la e saber um pouquinho mais como funciona esse nosso trabalho. Vai ser um prazer, né? Sim, com certeza. E já fica aberto um convite para Novembro Azul, a gente poder trazer também um tema Com importante, certeza, né? Homens Que é a falando dica para pros homens, né? A gente sim. quer que venha também um Sim. representante da nossa instituição falar para esse público aí que também precisa de receber informação. Verdade. Bom, a gente está nos nossos minutos finais e a gente queria deixar para vocês, assim, se vocês pudessem resumir, né, o programa, assim, o que poderia ser de mais importante para deixar como uma dica final para a nossa audiência. Saúde como um todo. Né? Visite seu médico, cuide da sua saúde mental, cuide da sua alimentação. Né? Eu acho que pensar em câncer de mama ou qualquer um outro, é pensar num todo, no seu estilo de vida. Isso é muito importante. E o exercício, ele é um remédio, né? Ele está aí à nossa disposição. Se você não tem condição de ir a uma academia, faz uma caminhada no seu bairro, uma corrida. A OMS, inclusive, ela orienta que se o paciente conseguir 50 minutos, 3 vezes na semana, de uma caminhada, ele já tem ali, ele recebe os benefícios de uma prevenção do câncer de mama, de doenças cardiovasculares. Então, eu estou junto com a Luísa, eu sei que vocês também, né? A prevenção é a chave. Eu acho que já está mudando a consciência das pessoas, né? Essa conscientização. Eu acho que já está fazendo muito movimento e eu acho que a gente plantando essa sementinha para continuar propagando isso aí. Gente, para você que está em casa, saiu aqui um peixinho, uma tilápia, né? Vamos ver. Não dá para passar embaixo da mesa, né? Não. Igual a Ana Maria. E lembrando, Não vai dar, gente, não. que aqui eu coloquei... A gente pode escolher a textura dos legumes. Então eu prefiro a cenoura um pouco mais al dente, para você sentir a cenoura, assim, a textura e sabor. Mas se você gostar dela mais cozidinha, a gente deixa 3 minutinhos ali a mais no fogo, ela vai deixar a cenoura também mais cozida. Então você pode escolher. E aí, Marinalva, como você gosta de fazer desafios ao vivo, hoje é meu dia da vingança, eu vou te fazer um desafio ao vivo. Ai, meu Deus do céu. No próximo programa, já que nós falamos tanto da questão da saúde, né, de bem-estar, vocês falaram dos 3 pilares que são a questão da alimentação, a questão emocional e tem a questão da atividade física, por que não trazer um profissional da atividade física para o nosso programa? Fechou. Excelente. Fechou? E aí eu Vamos trazer faço um isso. prato onde que eu vou colocar aqui Você uma vai proteína, 8 vegetais e cozinhar tudo sem óleo, sem água, com mais legumes pra gente falar um pouco mais aí da área de Ótima saúde. ideia, exercício Paulinho. É físico. até bom você me avisar antes, porque eu já não como nada, Pode ser? E olha só, Pode ser. gente, o tempero do limão do peixe tá sendo ressaltado aqui. Sim. E super cozidinho. Percebeu o tempero do limão? Macio, não tá ressecado. O brócolis inteirinho. É, Paulinho. E aí quem está na rádio nos acompanhando vai ter que só imaginar o cheiro e sabor, né? Imagine. E tá uma delícia. De Muito parabéns. bom. Pode casar, Paulinho. Vou casar de novo pela 15ª vez aí, ó. Todo ano eu caso de novo com a Zélia. Bom, um brinde ao Pode Ser, ao podcast. Obrigada, Luísa. Obrigada, Tatiane, ao Núcleo do Câncer por estar aqui com a gente. E a gente continua aberto. Obrigada, viu, meninas? Obrigada pelo espaço. Paulinho, Obrigada, você pessoal ficou de com brinde. casa. A gente brindou o Paulinho também. Paulinho, obrigada por Não sei esse que é a caneca jantar. dele, mas valeu, Paulinho. Obrigada, tá? Valeu, Tchau, Soares. pessoal. Faltou você falar da sobremesa. Vamos aproveitar aqui, ó, pro finalzinho. O pessoal lá da Natura e Vida hoje mandou uma coisa especial. Não foi nada casado, ninguém sabia que ia ter isso aqui hoje, mas é uma sobremesa bem interessante. Que a Ana Paula fez um mimo, ó, e mandou para vocês duas. São chocolates, umas dragens de chocolate sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Então, assim, é uma opção saudável e que não vai inflamar. Então, aqui, ó, meninas, fica aí para vocês, Luísa, Obrigada. Tatiana. Obrigada por estarem aqui com a gente nesse dia, né, Paulinho? Valeu, gente. Vou Valeu deixar pra essa vocês pro que estão em Paulinho. casa. Eu tô de olho Não, também, eu vou esse falar, aqui, só Marinalva, as vai duas ganharam ser pro também. Paulinho.
Que merece. Claro, claro. Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Tchau. Tchau.